Eu costumava amar o som da chuva. Não apenas o barulho, aquele chiado constante e hipnotizante caindo sobre o telhado de telhas, mas a sensação que ele trazia de aconchego, de renovação, de que o mundo continuava seu ciclo vasto e imponente, mas ao mesmo tempo seguro dentro da minha pequena bolha de existência. Era meu refúgio particular, um bálsamo para a alma. Hoje, no entanto, o silêncio é a minha prisão. E a chuva, bem, a chuva parou de fazer barulho para mim há muito tempo. E com ela, grande parte da melodia e da segurança do mundo se desvaneceram. Tudo começou de forma tão sutil, tão insidiosa, que no início eu mal notei, ou preferi não notar, como uma melodia se apagando lentamente nota por nota. De uma partitura, aqueles zumbidos finos e persistentes no ouvido, um agudo constante, que parecia ter vindo do nada, o que os médicos chamavam, com um descaso quase irritante, de tinnitus. Algo comum, diziam. Um pequeno incômodo para a maioria das pessoas. Basta aprender a conviver. No início, eu até conseguia ignorar. Conseguia abafar com a música alta que eu tanto amava, com o volume no máximo da minha TV, ou com o burburinho da vida na cidade. Mas o ignorar logo se tornou tentar ouvir. As conversas com amigos e colegas começaram a soar distantes. As palavras pareciam se perder no ar antes de chegar aos meus tímpanos. As músicas que eram a trilha sonora da minha vida soavam abafadas, como se estivessem tocando debaixo d'água, distorcidas, sem a vivacidade de antes. Eu me via constantemente pedindo para as pessoas repetirem o que diziam, com a mão na orelha, inclinando a cabeça, forçando a expressão de um interesse que nem sempre conseguia manter. Aumentava o volume dos aparelhos eletrônicos, até o ponto de irritar quem estava ao redor, com vizinhos batendo na parede. Era frustrante, sim, e me deixava exausto, mental e fisicamente. Mas o medo mesmo, aquele frio na espinha que congela a alma e a paralisa, veio quando o silêncio se aprofundou. Não, era um silêncio qualquer, um silêncio de paz ou de contemplação, como aquele que eu buscava na floresta ou em uma biblioteca. Era um silêncio denso, pesado, um vácuo auditivo que me envolvia como um cobertor molhado e gelado, sufocando-me lentamente, roubando o ar dos meus pulmões. Os sons do mundo simplesmente se foram, um a um, como luzes se apagando em uma cidade. Eu via os lábios das pessoas se movendo em uma dança estranha e inútil, seus rostos contorcidos em emoções que eu só podia decifrar pela mímica. Os pássaros abriam o bico no quintal, em um balé que outrora era acompanhado de melodias celestiais, mas nenhum canto, nenhum pio, sequer um farfalhar de asas, chegava aos meus tímpanos. Os passos no corredor eram apenas vibrações sutis. No chão, a buzina de um carro na rua se tornou apenas um lampejo de luz colorida, sem o som estridente que me fazia sobressaltar. As risadas das crianças no parque eram sorrisos em câmera lenta. Foi aí que as coisas reais, as coisas verdadeiramente aterrorizantes, começaram a acontecer. E a linha entre o que era real e o que era fruto da minha mente começava a se dissolver. No princípio, eu tentei racionalizar, tentei me convencer de que era a minha mente se adaptando, tentando desesperadamente compensar a falta de audição com uma agudeza visual ou uma percepção tátil exagerada. Comecei a ver coisas, ou melhor, a sentir presenças que se manifestavam como sombras dançantes nos cantos do meu campo de visão, vultos rápidos que desapareciam assim que eu tentava focar neles. Eu me dizia repetidamente, como um mantra vazio, é cansaço, é o estresse de se adaptar a essa nova e terrível realidade. Você está imaginando coisas, está exausto demais para pensar com clareza. Mas então,
As vozes, elas não vinham de fora. Não eram sons audíveis que reverberavam no ar. Elas se formavam dentro da minha cabeça claras como cristal, sussurrando diretamente nos recessos mais íntimos da minha consciência, rindo de forma zombeteira e cruel, às vezes gritando em um crescendo infernal que parecia estourar meus tímpanos. Mesmo sem eu ouvir, eram vozes que eu nunca tinha ouvido antes, mas que de alguma forma inexplicável pareciam me conhecer intimamente, como se tivessem acesso direto à minha alma. Elas sabiam dos meus medos mais profundos, dos meus segredos mais sombrios e vergonhosos, dos meus arrependimentos, das minhas fraquezas, das minhas culpas. Elas me diziam coisas terríveis, me instruíam a fazer coisas impensáveis, distorcendo minha própria moralidade, corroendo minha vontade. Eu tentava gritar de volta, com toda a força dos meus pulmões, um grito rouco e desesperado. Pare! Vão embora! Deixe-me em paz! Mas é claro, ninguém me ouvia, nem mesmo eu ouvia meus próprios gritos. Apenas a vibração dolorosa da minha garganta e a sensação do ar sendo expelido em vão. Eu estava irremediavelmente preso em uma bolha de silêncio absoluto, um universo particular, onde a única comunicação vinha dessas entidades invisíveis, intangíveis, que pareciam habitar e se nutrir da minha própria mente, parasitas da minha consciência. Meus amigos começaram, inevitavelmente, a se afastar. Eles tentavam me chamar, acenavam de longe, com expressões de confusão. Ele está estranho. Ele não responde mais. Eu conseguia decifrar em seus lábios se movendo, em suas expressões de desconforto e gradual desapego. Minha família, minha própria carne e sangue, me olhava com uma preocupação crescente, com uma pena que eu não suportava e que me fazia sentir ainda mais isolado. Eles tentavam me levar a mais médicos, mais especialistas, otorrinolaringologistas, psicólogos, neurologistas, todos com olhares de estudo e compaixão vazia. Mas como eu explicaria o que estava acontecendo? Como eu traduziria essa agonia para um mundo que ainda ouvia e que só compreendia a surdez como uma deficiência física, um problema no ouvido? Como eu diria que a perda da audição, essa condição que eles compreendiam, na verdade me abriu para um coro demoníaco, para uma sinfonia de horrores que só eu podia escutar, ou que talvez estivessem sendo criados pelo desespero e pela solitude da minha própria mente, uma mente que estava se quebrando sob a pressão do silêncio e do terror. Eu escrevi, tentei explicar em bilhetes, mas minhas mãos tremiam e as palavras pareciam vazias no papel, incapazes de transmitir a totalidade do meu pesadelo. A pior parte dessa tortura não é apenas a solidão do silêncio ou a incapacidade de me comunicar com o mundo exterior. É a dúvida constante, a semente da loucura que germina a cada minuto, crescendo e se ramificando dentro de mim. Iriel, são as vozes me levando gradualmente à loucura, me dilacerando por dentro, ou a perda da minha audição abriu, de fato, uma fenda na realidade, me expondo a uma verdade aterrorizante que o som do mundo antes nos protegia. Como uma barreira vibracional, eu vejo os flashes, as imagens vívidas que as vozes projetam na minha mente, como um projetor de horrores particulares. Criaturas que se movem sem som, que riem sem boca, que se aproximam e tocam. Mas não consigo sentir nada além de um frio mortal que perfura até os ossos, uma sensação de vazio e de putrefação. Elas me chamam pelo nome, um nome sussurrado ou um nome antigo, que só elas parecem conhecer, um nome que me parece familiar de alguma vida esquecida, de algum pacto ancestral que eu não recordo. Eu me agarro desesperadamente às memórias dos sons, o latido alegre e fiel do meu cachorro, a risada vibrante e contagiante da minha mãe quando era jovem, o tilintar das chaves na porta ao chegar em casa,
O som da minha própria voz em uma canção. O som do meu próprio nome pronunciado com carinho por alguém que me amava, como âncoras frágeis para a realidade que está desmoronando ao meu redor. Mas elas estão cada vez mais fracas, mais distantes, mais distorcidas, como ecos moribundos de um passado que nunca mais voltará. O silêncio está vencendo, invadindo cada centímetro da minha existência, cada pensamento, cada emoção. E com ele, a certeza terrível de que a minha sanidade está em um cabo de guerra invisível. Um duelo brutal entre a razão e o abismo. E eu estou perdendo 1 centímetro por dia. Não ouço mais a vida. Não ouço mais o conforto do mundo. Não ouço mais a esperança, mas paradoxalmente, ouço perfeitamente a morte se aproximando, em um sussurro crescente, inaudível para todos. Exceto para mim, um sussurro que só eu, o surdo e o insano, posso decifrar. E ele está ficando cada vez mais alto, mais insistente, mais real, uma melodia macabra que anuncia o meu fim. Eu me lembro do dia em que o silêncio começou a me roubar. Foi durante um concerto, no palco, sob os holofotes, um daqueles momentos mágicos em que a música te transporta para outro plano. Eu era músico, sabe? Um violinista. E a melodia era tudo para mim, a alma da minha existência, a minha própria voz no mundo. Mas naquele dia, no clímax da orquestra, enquanto as cordas vibravam em um crescendo épico, em uma explosão de som que deveria ter arrepiado a todos, o som, para mim, começou a sumir. Primeiro, os agudos se foram, como se a orquestra estivesse sendo afogada lentamente em um mar de gelo. Depois, os médios, as vozes, os metais, até que restou apenas um ruído grave e distante, um zumbido contínuo e abafado, como um motor funcionando sob a terra, ou o eco abissal de um trovão muito, muito longe. O pânico foi imediato. Um nó gélido na garganta, um tremor incontrolável nas minhas mãos sobre o violino. Mas o horror veio depois, quando o mundo inteiro, o meu mundo, se tornou um filme mudo grotesco. Um pesadelo visual sem trilha sonora. Eu podia ver as pessoas falando, suas bocas se movendo, em um balé silencioso de expressões e gestos. Vaias, chorando, expressando emoções que eu apenas decifrava pela mímica, pela linguagem corporal. Mas não havia som. Era como se eu estivesse em uma dimensão paralela, um observador silenciado, condenado a assistir, a decifrar, mas sem poder participar plenamente, sem poder ouvir o feedback, as nuances que nos conectam uns aos outros, que nos fazem humanos. O que eu não sabia é que essa dimensão que se abria para mim, esse novo universo silencioso, tinha seus próprios habitantes, e eles não faziam barulho. No início, a ausência de som era apenas uma inconveniência frustrante. Um desafio diário que eu tentava superar com leitura labial exaustiva e uma observação aguçada dos detalhes. Eu pensava que meu cérebro estava se adaptando, que eu estava aprendendo a compensar a perda. Mas logo essa inconveniência se transformou em uma fonte de paranoia esmagadora e debilitante. Sem o ruído constante que preenche a vida, sem o som do vento, dos passos, das vozes da respiraca, eu começava a notar coisas, pequenos movimentos nos cantos dos meus olhos, vultos que passavam rápido demais para serem pessoas normais, distorções estranhas na periferia da minha visão que antes passavam despercebidas, mascaradas pelo caos sonoro. No silêncio ensurdecedor, minha visão se aguçou a um ponto alarmante. Ou talvez minha mente estivesse simplesmente quebrando, tecendo ilusões e horrores para preencher o vazio deixado pelo som. Comecei a ver as anomalias, as pequenas falhas,
na matriz da realidade que o barulho do mundo antes ocultava tão bem. Eu via pessoas em silêncio absoluto, com expressões vazias, paradas em lugares onde não deveriam estar, observando-me com uma intensidade que me gelava o sangue, um olhar que parecia penetrar minha alma. Eu as via movendo os lábios, em frases que pareciam ser dirigidas a mim, mas não havia som, e suas palavras pareciam se materializar em uma espécie de energia vibrante, um texto invisível, uma ideia intrusa que só minha mente perturbada podia decifrar, e o conteúdo dessas ideias era sempre perturbador. Elas estavam falando sobre mim, eu sabia. Meus vizinhos, o atendente da padaria, o carteiro, até mesmo a velha senhora que vendia flores na esquina e que sempre sorria para mim. Seus rostos estavam normais, suas aparências cotidianas, mas seus olhos eram diferentes, vazios ou com um brilho de conhecimento que me aterrorizava, como se eles fossem cúmplices de algo que eu não podia compreender, algo que eles estavam tramando contra mim. A minha própria casa, meu refúgio, meu santuário, se tornou um palco para um pesadelo visual sem fim. As sombras se alongavam e se contorciam mais do que o normal nas paredes, ganhando vida própria, como garras escuras que se esticavam para me alcançar. Objetos que eu tinha certeza de ter deixado em um lugar se moviam para outro, como que por vontade própria, desafiando a lógica e a física. As portas se abriam e fechavam sozinhas, sem qualquer ruído. E o pior de tudo, as criaturas, elas não faziam barulho não. Elas rastejavam no silêncio, escorregavam pelas frestas das portas, surgiam das paredes como se fossem parte da própria estrutura da casa, como se a casa estivesse viva e parindo monstros. Eu as via saindo do chão, esgueirando-se pelos corredores, com seus corpos disformes, esguios ou inchados, com múltiplos membros ou a ausência deles, e olhos que perfuravam minha alma, fixando-se em mim com uma fome insaciável, uma fome que eu não ousava nomear. Elas dançavam em uma coreografia macabra ao meu redor, sem som, seus movimentos contorcidos e antinaturais, me hipnotizando com um terror gélido, uma repulsa que me fazia querer vomitar. Eu gritava, berrava até minha garganta arder, tentava implorar, mas nenhum som saía. Ninguém as via, ninguém as ouvia. Eu batia nas paredes, jogava objetos, derrubava móveis, em um esforço desesperado para fazer barulho, qualquer som, o menor ruído que fosse, para espantá-las, para provar que eu existia, que eu não estava sozinho nessa tortura visual, para romper o véu do silêncio que me aprisionava e me tornava invisível. Mas o mundo permanecia mudo para mim, exceto pelo horror que eu via e sentia, com uma clareza excruciante, uma clareza que me torturava. Elas se aproximam, cada vez mais perto, seus rostos sem feições, seus corpos se retorcendo e se contorcendo em formas impossíveis. Seu sussurro silencioso, suas vozes inaudíveis, não vibram no ar, mas enchem minha mente com imagens de terror puro, de agonia indizível, de um futuro sem esperança. Eu sei o que elas querem a minha mente, querem me consumir, me tornar uma delas, um espectador silencioso de um pesadelo que não tem fim. Minha audição se foi sim completamente e a melodia da vida se calou. Mas minha visão, essa está mais aguçada do que nunca, revelando um inferno particular que ninguém mais pode ver e que me consome por completo, até a última gota de sanidade. E no silêncio total, absoluto, a sanidade se esvai, levada pelos horrores que meus olhos, agora escancarados para o abismo, não podem mais ignorar. Eu vejo, e isso é muito, muito pior do que qualquer som que eu poderia ter ouvido em toda a minha vida. O silêncio não me libertou,
Ele me condenou a uma visão de pura escuridão.